Saúde a todos com graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Pois bem, meus amados, dia de festa, primeiro domingo do mês e dia de nos banquetearmos com o nosso Deus. Nos assentarmos à mesa neste banquete da graça. Para isso, antes, porém, eu quero convidar-lhes a abrirem a Santa Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 22. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 23. Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 22, verso 1, assim diz a palavra de Deus. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria. E lhe entregava como passo, lhes explicou Jesus. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. Até aí. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos, curve a fronte, oremos a Deus. Deus Santo, como é bom estarmos neste momento, diante de Ti, desfrutando da Tua presença, cantando louvores ao Teu nome e nos rendendo em glória e adoração àquele que é digno. Como é bom sabermos que, ao nos banquetearmos, neste banquete da graça, somos por Ti alimentados, somos por Ti fortalecidos. Como é bom, Senhor, sabermos que Tu estás conosco, que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Como é bom sabermos que Tu preparaste uma mesa para que o Teu povo esteja se banqueteando. Aleluia ao Teu nome. E nos unimos a uma só voz para dizer: bendito seja o nosso Deus. Alimenta-nos com a Tua palavra,
revigora-nos pelo teu Espírito e manifesta a tua graça no meio desta congregação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma primeira abordagem que eu gostaria de fazer com os irmãos, trazer para a vossa meditação, está exatamente no início do texto em que nós lemos. Diz a palavra de Deus que a Páscoa estava já, e estava próxima à festa dos pães asmos, e diz a Bíblia que os principais sacerdotes e escribas, eles estavam preocupados em como tirar a vida de Jesus. Eu lembro-lhes que a Páscoa era uma festa a mais importante para Israel. A Páscoa simbolizava a libertação do povo de Israel da terra do Egito, quando Deus, com mão forte, tirou o povo de Israel. A Páscoa, ela tinha um simbolismo especial, maravilhoso. Aquele momento era um momento para os religiosos de Israel estarem voltados com a sua atenção para esta celebração magnífica, para trazer à memória os feitos gloriosos de Deus, em como Deus os arrancou da terra do Egito. Mas ao invés deles estarem desejosos de celebrar aquele grande e glorioso momento, diz a Bíblia que o foco deles era outro. A mente deles não estava centrada na celebração e na vitória que Deus havia dado ao seu povo no passado. A mente deles estava centrada em buscar uma maneira para matar Jesus. O objetivo deles era único: como nós haveremos de matar a Jesus? E o texto é muito interessante, porque logo no verso seguinte, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas Iscariotes. E após Satanás ter entrado em Judas Iscariotes, o próprio Judas foi até os escribas e fariseus. E o texto diz assim: e eles se alegraram ao verem que um dos apóstolos, alguém que andava com Jesus durante 3 anos, agora tinha ido procurá-los com um objetivo, querendo a mesma coisa que eles queriam: matar Jesus. Judas queria entregá-lo. Os escribas e fariseus queriam matá-lo. Meus amados, é uma orquestração que, quando nós olhamos à primeira vista, parece que as coisas estão chegando a um final terrível. Um grupo maquinando para matar Jesus, e outro, um homem possesso, endemoniado, oferece este serviço àqueles que desejavam matá-lo. Parece que todas as coisas corroboram para uma derrocada. Parece que tudo caminha para uma derrota. Parece que as coisas estão caminhando e que Satanás está finalmente triunfando. Parece que todas as coisas vão acabar por ali. Quando, na verdade, esse texto apenas nos mostra uma coisa: tudo que Satanás faz, por mais que ele mova pessoas para se opor ao Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, todo o mover de Satanás haverá de resultar em um único propósito: a glória do Filho de Deus. Quando você olha e alguém espontaneamente se oferece para ser um instrumento para a execução de um plano maligno, o que nós não percebemos na nossa vida é que quando as coisas parecem não ir bem, e parece que o adversário das nossas almas se fortalece, saiba que tudo faz parte de um plano
daquele que governa sobre tudo e sobre todos. Diz a Santa Escritura que era necessário que essas coisas acontecessem para que se cumprisse o que era determinação de Deus. Deus tem uma forma singular de agir. Quando o homem acha que ele tem um controle em suas mãos, e que ele pode fazer, e que ele tem poder para fazer, e que ele faz o que bem lhe apraz, e que ele pode cometer qualquer tipo de maldade, então Deus, no controle absoluto, permite que ele vá mais adiante. E aquilo que seria uma aparente derrocada, uma derrota cabal, é transformado pelo poder de Deus em uma vitória das mais gloriosas. Na verdade, Satanás trabalha para a glória de Deus, mesmo com todas as suas maquinações, mesmo que ele mova pessoas para tentar frear o avanço do reino. Na verdade, ele está trabalhando para a glória daquele que reina sobre tudo e sobre todos. Diz a Bíblia, eu quero destacar no primeiro momento a soberania de Deus. Eu quero que você compreenda quem é o Deus da Bíblia. Um Deus que tem as rédeas da história em suas mãos. Diz a palavra de Deus, prosseguindo dentro dessa linha da soberana graça de Deus sendo manifesta. Diz a Bíblia que Jesus chama Pedro e João e diz assim, vocês vão até a cidade. E lá na cidade vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. Segui-o. E na casa em que ele entrar, vocês entrem. E quando vocês entrarem na casa, diga ao dono da casa, onde é o lugar, o cenáculo, para que nós preparemos a festa. O nosso mestre nos mandou aqui. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu vejo algo extraordinário. Eu vejo um controle absoluto de Deus sobre as circunstâncias, sobre a história do homem. Um homem levando um cântaro de água e Pedro e João atrás dele. Vocês já imaginaram essa cena? Vai um homem com um cântaro de água, estão os dois discípulos. E aí, onde é que ele vai entrar agora? Não sei, vamos continuar seguindo. Onde ele entrar é a casa que o mestre mandou, dizendo, pode entrar. E lá, vocês vão dizer o seguinte, o mestre disse, onde é que é o lugar para prepararmos a Páscoa? Percebe como Deus governa tudo? Porque muitas vezes você está tão aflito, tão preocupado, achando que as coisas estão caminhando de mal a pior. Quando você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e não vê solução para o seu problema, saiba que Deus está à frente de todas as coisas. É importante muitas vezes você olhar e saber, há um homem carregando um cântaro de água, segui-o e você verá que lá será o lugar da celebração. Deus te trouxe aqui. Alguém que carrega um cântaro de água, moveu você para estar aqui, trouxe você para celebrar, para sentar-se à mesa. E a palavra de Deus diz, então, que os discípulos prepararam aquela Páscoa. E o mais maravilhoso, sabe o que é? A expressão de Jesus dizendo, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Que desejo ardente era esse? Que desejo era esse? De momento. Ali Jesus está findando a velha aliança, o velho pacto, para iniciar um novo pacto, uma nova aliança. Ali finda-se a Páscoa e inicia a ceia. O que eu quero dizer a você é que acerca do nascimento de Jesus, apenas dois evangelistas relatam. Mas acerca da morte e do sofrimento de Jesus, todos os evangelistas relatam. Mas nenhum evangelista é tão detalhista, é tão enriquecedor em detalhes quanto Lucas. E nesses versículos fica claro a conexão que o Espírito Santo quis mostrar entre a Páscoa e a ceia do Senhor. O dia em que o Filho de Deus se daria naquela cruz, não foi um dia escolhido pelos homens, não foi um dia arquitetado pelos escribas e fariseus,
Não foi um dia em que eles, maquinando mal, se utilizaram de Judas Iscariotes para promover a morte de Jesus. Não. A morte de Cristo, ela não teve aqui na terra a sua definição. Quem definiu a hora que o Cordeiro de Deus morreria naquela cruz foi o dono do universo. Ele morreria na Páscoa porque ele é o nosso Cordeiro Pascal. Na Páscoa, o Cordeiro de Deus substituiria o Cordeiro Pascal. A Páscoa seria a celebração da vitória de Israel saindo do Egito. E a ceia, a libertação de homens que sairiam das trevas, do pecado, e seriam libertos pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, para agora se banquetearem com Deus. Toda a ordenança da ceia, ela foi designada com um objetivo: manter vivo em nossa memória o sacrifício de Cristo. O pão e o vinho, eles simbolizam a proclamação da grande vitória, são esses elementos. A morte de Cristo é a vida para a nossa alma. Quem participa da ceia tem uma certeza: eu me alimento desses elementos e a minha fé cresce. A ceia é, creiam, uma ordenança comemorativa. A ceia, as pessoas não devem fugir da ceia. Você precisa fugir do pecado. Se você veio à igreja hoje e pretende não cear, saiba que também você não terá condição, se Jesus vier agora, de se banquetear no banquete que está programado para a igreja, as bodas do Cordeiro. Se você não cear agora, significa que você não está em condição de entrar na eternidade, se agora fosse chamado. O que eu quero dizer a vocês é que Jesus tinha a hora marcada na eternidade para se entregar naquela cruz. Era o Deus Todo-Poderoso que tem as rédeas da história em suas mãos. E é por isso que ele podia dizer: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Jesus sabia que naquela mesma noite ele seria preso, cuspido, esbordoado, acusado, condenado pelo sinédrio judaico por blasfêmia contra Deus e blasfêmia contra Roma. A Páscoa foi cumprida, irmãos. A ceia aponta exatamente para a consumação de todas as coisas. E eu quero trazer à vossa memória, Jesus disse a eles, a ceia é uma ordenança. Jesus disse: fazei isso. É uma ordem. A ceia do Senhor também é uma comemoração. Ele diz: fazei isso em memória de mim. Isto é, quando vocês tomarem o pão e o vinho, tragam à memória a morte vicária de Cristo. Quando vocês tomarem o pão e o vinho, lembram que aquele lugar era meu e seu, mas Cristo tomou, ele se fez pecado por nós. A ceia não é apenas uma lembrança, a ceia é um meio de graça. A ceia do Senhor também é um agradecimento. Jesus toma o pão e ele dá graças pelo pão. A ceia do Senhor também é comunhão, porque o pão foi partido. E a ceia do Senhor inaugurou uma nova aliança, um novo compromisso. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O maravilhoso, meus amados irmãos, é que em Êxodo 24, Israel entrou em pacto com Deus. E este pacto dependia de Israel guardar a lei. A quebra da lei implicava na quebra do pacto entre Israel e Deus. Posto que ninguém conseguia guardar a lei, o povo estava sempre em débito. Jesus agora introduz um novo pacto, uma nova classe de relacionamento entre Deus e o homem. Agora o relacionamento não é mais baseado na lei, mas no sangue inocente derramado naquela cruz pelo nosso Salvador. No Antigo Testamento, o sangue de animais eram derramados. Agora, a nova aliança, o Cordeiro de Deus se entregou por nós. E eu gostaria de celebrar com você com muita alegria no nosso coração.
Eu quero celebrar com você esta que é a grande festa da igreja. A velha aliança, o homem buscava fazer o melhor para Deus, não era assim? O homem buscava fazer o melhor para Deus e fracassava sempre. Na nova aliança, não é o homem fazendo o melhor para Deus, mas Deus fez o melhor para o homem, porque através da cruz do Calvário, Jesus se fez pecado e maldição por nós. Ele foi entregue naquela cruz. E nós podemos hoje celebrar a vitória de uma nova aliança em Cristo. A ceia, ela aponta para o passado. Jesus disse, em memória de mim, você olha para trás. Quando você ceia, você também olha para frente. A Bíblia diz que devemos comemorar até que Ele venha. Você olha para o grande dia do arrebatamento. A ceia, você olha para dentro de si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a ceia é uma celebração comunitária, onde você celebra com o seu irmão e você olha para o lado. Portanto, ceiar é participar do banquete da graça de Deus. E eu quero dizer-lhes que aquele que foi crucificado, Deus vai oferecer a cada um de nós. E eu quero me regozijar com você por uma coisa. Aquele que morreu está vivo e nos fez uma promessa. Estarei convosco todos os dias. Celebrar a ceia é trazer à memória a cruz. Celebrar a ceia é ter a chama ardendo no coração com uma certeza, Ele virá me buscar. Celebrar a ceia é a grande esperança da igreja. E é por isso que eu quero convidar você a glorificar a Deus. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o homem do cântaro foi seguindo ele que nós chegamos até aqui. Nós só estamos aqui porque Ele nos atraiu. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo nos moveu. Se dependesse de nós, não haveria isso. Mas o banquete da graça está posto. Bendito seja Deus, queridos irmãos. Celebre a sua salvação. Celebre o dia em que Cristo te alcançou. Celebre o dia em que Cristo te perdoou. Celebre o dia em que Cristo te libertou. Celebre o dia em que uma esperança brotou no seu coração de saber, em breve nós entraremos pelos portais celestiais em brados de aleluia e de glória, celebrando ao Cordeiro de Deus que vive para todo sempre. Não fuja da ceia, fuja do pecado. Lembre que há uma reunião marcada com Ele no céu, e nós precisamos estar preparados para quando Ele vier. Eu quero encerrar dizendo-lhes da alegria e do prazer que eu espero que você traga no seu coração agora. E que em voz de júbilo, eu quero convidar a todos os que aqui estão, para por alguns instantes, fechar os seus olhos. A ceia foi celebrada num momento tão hostil. Vocês já imaginaram que momento hostil Jesus celebrou a ceia? Escribas e fariseus maquinando mal. Um dos discípulos, um dos seus apóstolos, movido por Satanás, se une àqueles que queriam matá-lo. Em meio a esta cena, Jesus toma um balde com água, uma toalha, e enquanto eles disputavam para saber qual deles era o maior, Jesus se abaixa e faz o que os escravos faziam, começa a lavar-lhes os pés e diz para eles: no meu reino, o maior é quem serve. É em meio a este contexto, aparentemente um contexto difícil, que Jesus celebra a maior de todas as festas da igreja. Por isso, nós temos motivos que sobejam para dizermos: bendito
é o Cordeiro de Deus. Bendita é a nova aliança. Bendito é aquele que foi à cruz do Calvário, espontaneamente se entregou por mim e por você. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que quando foi levado preso, ele foi com a cabeça erguida, ele não foi cabisbaixo, ele foi como um rei que caminhava para a sua coroação. Quando as mulheres estavam chorando e batendo no peito, ele diz: chorai antes por vós e por vossos filhos. A cruz é a maior de todas as celebrações. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo apenas o amor de Deus, mas eu vejo a justiça de Deus. Um Deus santo que requereu de seu filho aquilo que eu e você não tínhamos condição de pagar. Ele se fez pecado por mim. Ele assumiu a minha culpa. A morte foi vicária, foi substitutiva. Quem merecia aquela morte era eu. Quem matou Jesus não foram os romanos. Quem matou Jesus não foi a conspiração do sinédrio judaico. Quem matou Jesus não foi a traição de Judas. Quem matou Jesus foi você. Fui eu. Ele foi à cruz espontaneamente. O domínio estava nas suas mãos. Quando os soldados embaixo da cruz meneavam a cabeça e diziam: salvou a tanto, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Cristo, desce daí. Bendito seja Deus que ele não desceu. Poder para descer ele tinha. Mas bendito seja Deus que ele aceitou beber cada gota do cálice da ira de Deus. O cálice que eu e você merecíamos beber. Ele bebeu todo aquele cálice para nos servir nesta noite o cálice de uma nova aliança. A aliança no seu sangue. Agora nós temos uma aliança com ele, aliança no sangue. Esse é o compromisso que temos com ele. E eu quero celebrar com você, em brados de aleluia e de glória, esta que é a grande vitória da igreja, a ceia do Senhor.